Silva 2, Marcelo 3, Henrique 4, Elias 6, Moacir 5, Ezequiel 8, Tupanzinho 10, Paulo Sérgio 7, Popô 9, Adil 11, o técnico é o Nelsinho. E o Palmeiras, que corre atrás do ponto extra com Sérgio 1, Mazinho 2, Antônio Carlos 3, Edinho Baiano 4 e Roberto Carlos 6, César Sampaio 5, Daniel 8, Edilson 10, Edmundo 7, Giancarlo 9, Zinho 11, o técnico é Vanderlei Luxemburgo. João Paulo Araújo apita, Edmauro Garcia de Toffoli, Paulo César Marques, os auxiliares. E apitou João Paulo Araújo. Está começando o grande clássico aqui no Morumbi para você de todo o Brasil. Está começando Corinthians e Palmeiras. Ele já participou tantas vezes deste grande clássico, né? De tanta emoção. E está aqui ao nosso lado agora, Roberto Rivelino. Um abraço, Viva. Um abraço, Jota, Tatá, amigos do Show do Esporte. Um forte abraço. Realmente tudo para ser um grande clássico. Palmeiras praticamente muito mais tranquilo. O Corinthians ainda depende de 1 ponto ou 2 pontos aí para sua classificação. Então quem vai buscar muito mais atrás do prejuízo vai correr atrás do prejuízo é o Corinthians. Então eu acredito que um jogo bem aberto, bem solto, acho que tem tudo para agradar, Jota. Aí a primeira participação de Roberto Rivelino num domingo lindo em São Paulo, num Morumbi também lindo, com muita gente. Aí o arremesso favorecendo a equipe do Palmeiras, Mazinho já chamando para a primeira intervenção o goleiro Sérgio. Começo de jogo, começo de clássico para você. Zinho foi empurrado lá, já está marcada esta falta. E vem para essa partida um dos árbitros mais regulares, né, desse campeonato estatal. João Paulo Araújo, que está muito bem na temporada. Depois daquela tempestade toda para cima dos árbitros, ele se salvou, né? Se salvou. A gente viu ele apitar em Americana, né? Rio Branco e Palmeiras, apitou Santos e São Paulo e está aqui em outro clássico hoje. Tá bem o João Paulo Araújo. O Palmeiras tenta lá com o Edmundo. A torcida do Palmeiras gosta, é evidente. O Palmeiras já faz a aproximação com o Giancarlo. Meteu lá dentro. Olha que bola rolada pro Edilson. Perdeu a passada. Lá dentro ainda. Olha lá. Pegou Ronaldo. Pegou Ronaldo. O Palmeiras chegou com 1 minuto e meio de jogo para fazer o primeiro, Otávio. Chegou e chegou fácil, hein? Um trabalho do Edmundo pelo lado direito, cortando 3 vezes ao Henrique. Com a perdida de bola aqui da defesa do Corinthians. O trabalho do Edilson, até o desfecho da jogada quase da pequena área. Machucou-se Edmundo, que me parece ter sido travado na hora de chutar. Está lá sendo atendido pelo departamento médico. Está fora de campo. Atendimento ao jogador Edmundo do Palmeiras na primeira pontada perigosíssima do Verdão aqui no Morumbi, com 1 minuto e meio. Impressionante, Jota, a rapidez do time do Palmeiras aqui. Com Jean Carlos, Edilson e Edmundo, esses 3 jogadores muito rápidos. Você vê que a característica dos 2 times meio parecida em termos assim táticos. Desenho tático do Palmeiras não tem um centroavante fixo, nato. E o Corinthians também não, o Bobô não, todo mundo sabe, também não é um centroavante fixo. Tá aí para cobrança o Adil. 2 minutos e 40, começo de jogo, ele arrisca, bate direto nas mãos do goleirão Sérgio do Palmeiras. E outro detalhe, Jota, a hora que o Edmundo sentiu a bola, ele foi pular para deixar o Giancarlo bater de pé esquerdo. E ao cair, eu acredito ele deve ter torcido o tornozelo. Mas já está bem, já corre aqui pela lateral e vai voltar para o jogo Edmundo. Para alegria da torcida do Palmeiras, né? Para alívio até da torcida do Palmeiras, vai voltar daqui a pouco Edmundo. Você viu essa falta aí, já está parado o jogo. E o João Paulo Araújo já autorizou o retorno do Edmundo. São 3 minutos para você de todo o Brasil. O grande clássico paulista e do futebol brasileiro. Palmeiras e Corinthians. Está lá o Roberto. Faz a jogada com Edinho. E um detalhe, hein? O técnico Nelsinho botou o Tupanzinho para correr atrás do Zinho. Onde que o Zinho for, vocês vão ver, vocês vão notar, amigos do Show do Esporte, o Tupanzinho na sua marca. O amigo da Bandeirantes fica de olho na bola, que o Riva fica de olho no jogo. E vai passando para você todos esses detalhes. De repente, claro, estamos acompanhando a bola, mas fora do lance da bola, nós temos as marcações, as deslocações. E o Riva vai traduzindo para você. Tá aí o Elias. São 4 minutos. Moacir faz a jogada atrás com o Henrique. O Palmeiras tem 40 pontos, o Corinthians tem 34 pontos. Tatá já falou logo na abertura, né? O Palmeiras pode sair daqui com o ponto extra e o Corinthians pode sair daqui mais do que nunca classificado entre os 6. Aí o Elias. Posição legal do Adil. A posição é boa e ele vai meter lá dentro. Beleza, subiu para tirar Edinho. Completou lá fora Edilson. Vem buscar Edmundo, chega com ele Marcelo. Chega por trás também o Tupã.
João Paulo mandou seguir, não. O jogo já estava parado, ele tinha marcado a falta do Tutor. Quatro minutos, 40 segundos. O Corinthians faz a sua 28ª apresentação, o Palmeiras também, portanto estamos na rodada de número 28 do Campeonato Paulista, a antepenúltima, né, desta fase. Tá parada aí, mais uma falta agora favorecendo a equipe do Palmeiras. Sofreu a falta o Zinho. Aí para cobrança, Mazinho. Meteu lá dentro, César Sampaio apareceu, a defesa ficou paradíssima, parada, ninguém acompanhou. O Sampaio que vinha por trás, mas o que é que está vendo com a zaga do Corinthians, Otávio? Essa responsabilidade teria que ser do Paulo Sérgio, porque o Marcelo estava na área e o Ezequiel vinha acompanhando quem fechava do lado esquerdo. Portanto, sobrou ali para ele do lado direito, vinha acompanhando o César Sampaio. Paulo Sérgio, que aliás está voltando para a equipe hoje, como no Palmeiras está voltando o Edilson. 5 minutos e o Palmeiras já chegou 2 vezes com perigo ali na cara do Ronaldo. Bola metida na frente para o Paulo Sérgio, chegou bem no lance. Joga lá dentro, essa vem para o Adil, Mazinho tirou. Olha a sobra do Ezequiel, Corinthians na frente aí agora. Ezequiel tenta uma jogada individual, estava bem marcado, bem bloqueado ali. O Palmeiras está saindo agora, hein? Vamos ver para quem ele vai abrir. Na esquerda tem o Giancarlo, está impedido. Bandeira marcou acertadamente, estava impedido, camisa 9 do Palmeiras. Justamente a mania de querer correr com a bola. O Edilson, se ele levanta a cabeça, já olha a movimentação do Giancarlo, toca a bola aí sim, é ele que vai partir. Saindo Henrique. Na próxima quarta-feira tem Libertadores da América. Você vai ver tudo de São Paulo e Cerro Porteño. O jogo será aqui no Morumbi. Luciano do Vale vai transmitir para todo o Brasil, menos São Paulo capital. Moacir. Bobô fez uma ginga de corpo bonita. A bola correu muito, chegou mais para o goleiro. Agora foi a defesa do Palmeiras que ficou assistindo a infiltração do Bobô. Começa bem o clássico aqui no Morumbi. Giancarlo. Ali com ela, Roberto. Outra vez o Jean. Está se metendo o Edilson, está impedido outra vez. Está trabalhando bastante aqui o bandeiro Ed Mauro Garcia de Tóculo. E bem, né? Porque outra vez o atacante do Palmeiras estava avançado. E o Nelsinho chamou o Adil ali para a primeira instrução, para que o lado direito do Corinthians preste mais atenção nessa deslocação do Edilson e do Edmundo. Outra vez Giancarlo. 0-0 Corinthians e Palmeiras. Mazinho. Edinho. Vai apertar ali o Adil. Tirou dali o Edinho. E o Edilson vai disparar. Mas o Ronaldo já está no lance. Tem que sair da área. Dá uma de zagueiro lá o Ronaldo. Marcelo. Belo toque na direita do Leandro aqui no meio para o Ezequiel. Vem buscar Paulo Sérgio. É o grande clássico paulista e brasileiro. Corinthians e Palmeiras. O esforço todo do Adil, valeu, Elias está com ela. Adil. Vai meter na frente para o Bobô, não dominou, sai com ela limpo, Antônio Carlos, acabou se complicando depois. Daniel completou e completou mal. Tá lá o Leandro. Vai na captura lá o Zinho. Leandro e Zinho. Escanteio, né? O último toque foi do Zinho. É o escanteio para o Corinthians lá na direita. Primeiro escanteio do jogo, disputa entre dois ex-companheiros, né? Zinho e Leandro Silva, muito pouca gente sabe, jogaram juntos do Flamengo. É o Luiz Pedro, que é o meu operador de som, fica me olhando aqui, é verdade, jogaram juntos do Flamengo. E vai o Adil para levantar. Escanteio para o Corinthians. Primeiros 8 minutos aqui. Veja como o pessoal vai se arrumando lá dentro. Aí está a cobrança do Adil no primeiro pau. O desvio chegou para tirar Daniel. O Bobô foi traído lá pelo kick da bola, mas ainda é dele. João Paulo acompanha de perto, manda seguir. O Bobô pediu uma falta lá. Zinho. Opa! O Henrique passou o pé ali no Zinho. E o João Paulo Araújo estava muito próximo. Vai sair cartão porque ele está chamando lá o zagueirão, ou não? Não, está só mostrando que é para lá. Exatamente, tinha que dar cartão amarelo porque foi falta por trás. A 7ª falta do jogo. A 5ª falta do Corinthians através do Henrique. No Corinthians, pendurados Ronaldo, Marcelo, Bobô e Neto, que está no banco. E no Palmeiras, só o César Sampaio. Não saiu cartão não, nenhum até agora. 0-0 Corinthians e Palmeiras. O Corinthians marcou mais que o Palmeiras no campeonato, né, Otávio? Como é que é, Jota? O Corinthians marcou mais gols que o Palmeiras, né? Marcou 2 a mais. O Corinthians tem 52, é o ataque mais positivo, e o Palmeiras 50.
Paulo Sérgio lá pela direita, você está acompanhando. César Sampaio com ele. Já ficou, ele arrisca, bate fraco. Mas em compensação, o Palmeiras tomou menos gols que o Corinthians, né? É, exatamente. O Palmeiras tomou 23 e o Corinthians 32. O Palmeiras tem o maior número de vitórias, 17, mais pontos, 40 e menos derrotas, 4. E o Corinthians tem mais gols a seu favor, 52. Saindo por ali o Leandro, marcado ou pressionado ali pelo Edmundo. Chegou por trás, Giancarlo. Faz a jogada com o Roberto, que toca atrás pro Edinho. Vamos chegando a 10 minutos de jogo, 0-0. Olha o Roberto. Edinho Baiano, o discípulo de Mário Sérgio. Antônio Carlos. Zinho. Faz a abertura pro Roberto, que está solto, livre, lá você observa. Agora que ele vai para cima do Leandro, está encostando ali o Zinho, já recebeu. Se complicou um pouco com a bola, depois fez a falta o Zinho em cima do Tupã. Nem poderia ser diferente, um começo nervoso, tenso, né? Para Corinthians e Palmeiras. Roberto Carlos. Chegou César Sampaio, a torcida do Palmeiras gosta. Paulo Sérgio vai por baixo, faz o desvio. A gente está insistindo em falar isso. Se o Palmeiras consegue o resultado positivo hoje aqui, a vitória garante o ponto extra, e aí pode se preocupar com o campeonato paralelo que disputa, ou então poupar os seus jogadores para a grande semifinal do Paulista, né, Jota? Olha em que condição o Palmeiras chega na semifinal do Campeonato Paulista. Há muito que isso não acontecia. É verdade. César Sampaio trabalha lá com o Roberto Carlos. Mete na frente, Giancarlo. Joga lá dentro pro César Sampaio, tá sem marcação. Puxou pra cá, puxou pra lá, chegou pra tirar dali o Elias. Depois o Edilson fez a falta. É que ele não teve tempo, né, pra poder dar um toque pro Zinho que se apresentava na direita. Essa era a jogada. Por incrível que pareça, como é o futebol, né? O César Sampaio, que teoricamente é o jogador de marcação, é que perdeu os 2 gols da partida até agora. Sabe por quê? Por quê, Riva? Por quê? Porque a movimentação do Palmeiras é muito grande em termos de ataque. Porque não são jogadores que jogam fixo. Então se movimenta. E o jogador do Corinthians, se for atrás dos jogadores, complica esses buracos. Então o César Sampaio já entrou 2 vezes na cada. É o homem que vem de trás. E tem essa liberdade, porque o Daniel é o homem que está marcando mais. E tá certo o time do Palmeiras. E também tá certo o César Sampaio em arriscar. Porque ele pode arriscar. Agora, como o Jota falou, se ele pega, domina essa bola, já toca pro Zinho aqui, o Zinho ficava na cara do gol. E agora nesse lance aí, quando o Antônio Carlos tirou, ela já tinha saído ali pela linha de fundo. Por isso o escanteio pro time do Corinthians. Vai bater o Elias e olha, nós ultrapassamos as 70 mil pessoas hoje aqui no Morumbi. Fácil, viu, Jota? Tranquilamente. Adil. Quero o toque pro Elias, não perde tempo, joga lá dentro, o goleirão saiu antes dele, chegou o Moacir. Subiu muito o Moacir, a bola também subiu muito, né? Tiro de meta pro Palmeiras. Olha, o Moacir é um elemento surpresa nessas bolas cruzadas, tanto de um lado como do outro. Agora o Sérgio saiu mal, hein? O tapa que ele deu na bola foi parecido com uma bola, porque era a cabeça do Edinho Baiano. Bandeirantes, o canal do esporte. Antártica, uma paixão nacional, como o futebol. Aí o impedimento do Adil, o Bandeira pegou. Errou. Estava na mesma linha o Edinho Baiano e o Adil miseravelmente. E você acertou, porque o Riva, que está mais na linha ainda aqui de cima, né? E você está embaixo, Tatá. O Riva concorda plenamente com você. Certo, Tatá. Nós estamos na linha. Tatá também está no meio na linha. Não estava impedido o Adil, não. O que o Palmeiras pode reclamar antes era uma falta do Bobô, né? Quando a bola sobrou para o Tupã lançar. Achei até que o João Paulo Araújo compensou a falta que ele não deu. Olha o Henrique, 0-0 Corinthians e Palmeiras. Paulo Sérgio com o braço. Está parado o jogo ali. Nesta segunda-feira tem Bom Sucesso de Botafogo, Taça Rio ao vivo na faixa nobre. Direto de Moça Bonita com Januário, Gerson e Adson Coutinho. E gozado, outro detalhe, o Corinthians, o Nelson está fazendo marcação homem a homem, né? Então a gente percebe o Ezequiel atrás do Edilson, o 6, o Elias atrás do Edmundo, mas aí se não fizer bem, no marcar esses homens, não dá espaço, porque um que dribla um adversário abre um buraco, hein? Tem que tomar muito cuidado nesse tipo de marcação que o Corinthians está tentando fazer, Jota. 14 minutos. Tupã de primeira ali para o Moacir, está aberto lá o Leandro. Tem o Bobô na frente, ele faz a jogada outra vez aqui com o Moacir, vai meter um lançamento agora pro Bobô, não vai chegar. Ou vai? Não vai. É tiro de meta pro Palmeiras.
E um clássico, né? Com todo esse brilho, com todas essas estrelas, mas que está um pouquinho só esvaziado, porque aqui deveríamos ter, e gostaríamos, né, de ter em campo hoje os dois artilheiros principais do campeonato, né, Otávio? Sem dúvida, são 35 gols ausentes, né? 19 por parte do Viola e 16 por parte do Evair. Me parece que a recuperação do Viola vai mais rápida. No meio de semana há uma possibilidade dele jogar, ela é remota, mas existe. Agora o Evair, a situação é um pouco mais complicada, tanto que o Palmeiras, seu presidente, esteve no Rio de Janeiro ainda nesta semana, tentando a contratação de Nilson do Flamengo, que ainda não está descartada a possibilidade dele vir defender o Palmeiras, não. E outro detalhe, né? A humildade desse jogador, Neto, né? Demonstrando o seu outro lado também, de estar sabendo que não está numa forma física ideal, está aí, está no banco, colaborando com o treinador. Eu acho muito importante esse detalhe também. Saindo Giancarlo, 15 minutos de jogo aqui no Morumbi. Primeiro tempo, 0 a 0 Corinthians e Palmeiras. Essa bola sobrou para o Adil. O Bobô vai se metendo na direita. O Paulo Sérgio pelo meio. O Paulo Sérgio na direita. Recebe. O Leandro está aberto lá, pode ser para ele. Está chegando na marcação lá o Roberto Carlos. Chegou para o desarme e bem agora o lateral palmeirense. Está lá para fazer o arremesso Leandro Silva, da equipe do Corinthians. 0 a 0. Está esperando que alguém se defina lá. Chegou o Bobô, chegava com ele o Edinho. Roberto Carlos ali, tirou de lá. Mete na frente para o Edmundo. Foi empurrado lá o zagueirão Marcelo. Ele pegou esta falta do camisa 7 do Palmeiras. Cobrança para o Leandro. Vai subir Adil. Subiu o Mazinho, tirou. Fica com ela Daniel. Tenta levar o Palmeiras agora para o ataque. Faz a jogada aí com o Giancarlo. Mazinho está sem marcação aqui. Edilson se apresentou na frente, marcado. Ele mete bem essa bola para o Giancarlo. Chegou antes do zagueiro, hein? Vai meter lá dentro, olha o desvio. Ronaldo saiu. Chegava também ali o Zinho, é do goleiro. Além da preocupação do Ronaldo com o Zinho que chegava, também com o sol, né? Estava na cara dele. 0 a 0. No próximo dia 16, você terá aqui na Bandeirantes cobertura total do Meeting Internacional de Atletismo, direto do Ibirapuera. Serguei Bubka, saída Uita, Robson Caetano. Olha o Edilson entrando, subiu Elias, tirou bem. Completou Tupã. Paulo Sérgio e Edinho. Foi falta do Edinho. Paulo Sérgio não perde. Não, ele deu falta do Paulo Sérgio. E a torcida do Corinthians cresce agora para cima do João Paulo Araújo. Eu acho que os dois fizeram falta. É que tem que marcar para algum lado, né? Mas o Paulo Sérgio vinha ali se protegendo do possível empurrão do Edinho. Como ela, Antônio Carlos. Edmundo. Foi pego por baixo ali, Moacir estava na jogada, é outra falta, mais uma favorecendo a equipe do Palmeiras. Palmeiras que está buscando o ponto extra, né? Para a próxima fase do campeonato. Sampaio com o Zinho por baixo, desarmado na bola. Sampaio outra vez com ela, o capitão do time do Palmeiras. Antônio Carlos saindo por aqui. Bobô vai cercar. Já ficou o Bobô. Antônio Carlos vai embora, ficou mais um. Chegou o Bobô por trás. Chegava o Adil, ele pegou a falta do Bobô. E a cabeçada do Antônio Carlos vai para fora, vai sair vermelho ali. Houve o desentendimento do Antônio Carlos com o jogador do Corinthians, enquanto a gente está revendo aqui. E aí ele deu uma cabeçada no Adil. O árbitro não deu vermelho nem amarelo, Tatá. É, nada, não deu nada. Fez que fingiu que não viu. Primeiro erro do João Paulo Araújo, grave. O Carlos deu uma cabeçada no jogador do Corinthians, agressão. Olha a cobrança do Zinho, olha a curva. Passa do outro lado lá pelo Marcelo e pelo César Sampaio. Vamos ouvir o Roberto Rivelino. Já chegamos a quase 19 minutos de jogo. Tá bom o clássico, Riva? Tá bom. A preocupação do Corinthians, pelo menos, é em termos de marcação. Então, o Tupanzinho tem que marcar, o Ezequiel marca, agora quem arma? Isso que é importante. Está deixando o Moacir para armar. O Moacir é um jogador mais cadenciado, mais lento, tenta muito chegar. Então fica difícil em termos de ataque do Corinthians. Agora os laterais tendem a aparecer, então tendem a aparecer. Aí tudo bem. Agora o Palmeiras é muito mais, em termos táticos, a distribuição do Palmeiras é muito mais ofensiva. Os jogadores aparecem, o César Sampaio chega. Sempre tem alguém para chegar, para encostar no Jean Carlos, encostar no Edmundo, encostar no Edilson.
Então eu vejo o Corinthians um time muito mais marcador, mas em termos ofensivos até agora nada. Tá saindo com ela aí o goleiro Ronaldo. No primeiro turno deu Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Corinthians 2-1. Tirou Antônio Carlos. Chegou Marcelo, Giancarlo com ele. Ela sobrou pro Zinho. Chegou na bola. E bem o Elias. Beleza, agora o bloqueio do lateral corintiano. Primeiro turno foi 2-0, Jota. 2-0. 2-0. Olha o toque do Leandro pro Tupã. O Corinthians naquela oportunidade teve o jogador de meio campo expulso, o Embu. Canalzinho. César Sampaio. Giancarlo pediu, é dele. Ele tem do outro lado o Mazinho se apresentando, tentou essa bola pro Mazinho, chega o Adil. Protege bem o Adil, faz a jogada com Elias. 0 Corinthians, 0 Palmeiras. Adil e Mazinho. Vai sobrar aqui no meio pro Tupã. De primeira pro Ezequiel. Bobô, Paulo Sérgio. Ele tentou girar rapidamente, tocou mal na bola. É porque o Paulo Sérgio está tentando atrair o Roberto Carlos a sua marcação para dar esse espaço para o lateral apoiar, porque o Zinho não joga naquele setor. Tudo bem, mas tem que ser mais rápido. A jogada pode ser, é excelente, mas tem que ser jogada rápida. Daniel. Edilson. Giancarlo no meio, tentava exatamente o Edmundo. Tá duro, tá difícil ali. Bola metida pro Bobô, chegou o Antônio Carlos, limpa, bonito para cima do 9 do Corinthians. E vai meter essa bola, posição legal agora. Chega lá Ronaldozinho e é tiro de meta. Não houve nada não, não houve falta, não houve nada. E a bola por último ainda tocou no jogador do Palmeiras. João Paulo tá dando escanteio, vamos ver o lance de novo aqui, ó. Veja que a bola chega para dividir entre o Ronaldo e o Zinho. E ele está confirmando escanteio, né? Mas a torcida corintiana bronqueia, né? É, mas impedimento não estava também, não existia impedimento do Zinho. Ele pedia a última hipótese na mesma linha, João. É, não tinha impedimento não, tá certo o nosso Rivellini, e acertou também o Edmauro Garcia de Toffoli. Ronaldo tá arrumando lá dentro, o Palmeiras tem escanteio lá pela esquerda, tá 0-0 aqui no Morumbi. Cobrança lá pro Edmundo, o Antônio Carlos tá lá dentro, o Edinho, o Baiano também. Todo mundo busca espaço ali. No primeiro pau, tirou o Adil. Ainda a bola é do Palmeiras lá pela esquerda do seu campo de ataque. Nós chegamos a 22 minutos deste primeiro tempo. Vai fazer o arremesso lá, Roberto Carlos. Tupãzinho. João Paulo pegou um empurrão ali do jogador do Corinthians. E é uma falta muito boa para o Palmeiras agora, hein? O Corinthians vai ter que se arrumar e bem agora aí na barreira. O jogador da sobra, o jogador da cobertura. Vamos ver. É nessa hora tem que vir os homens de trás altos, porque se depender do Jean Carlos, os baixinhos Edilson, né? Realmente tá certo. Tem que vir todo mundo lá de trás aí para frente. E tá todo mundo lá. Antônio Carlos, Edinho, tá todo mundo lá dentro. Olha o Ronaldo saindo, tirou o goleirão Ronaldo. Mazinho joga lá dentro, estava voltando o Edinho, o Baiano estava impedido. Bem marcado o impedimento na volta do zagueirão do Palmeiras. Ela atrás. João Paulo faz questão de que a bola seja colocada exatamente lá. E está correto, né? Onde o jogador estava na posição irregular. E toda a saída de bola do Corinthians pode jogar com o Leandro tranquilamente. É o jogador que está sempre livre de marcação, porque o Zinho não joga naquele setor. Só se agora ele for ficar, porque até agora o Zinho se mexe pelo campo todo. Agora, pegou a bola o jogador do Corinthians, primeira opção, tem que ser o Leandro. Quarta-feira tem Libertadores da América, é claro que você vai acompanhar aqui na Bandeirantes. A partir das 8h30 da noite, São Paulo e Cerro Porteño, semifinais da Libertadores. Luciano, Juarez, Eli, Tatá, Gilson, todo mundo aqui a partir das 8h30 para todo o Brasil, menos São Paulo capital. Olha lá o Ezequiel. Bem marcado ali pelo César Sampaio. Tocou na frente para o Paulo Sérgio. O Roberto Carlos estava ali com ele. Ele pegou uma falta do jogador do Corinthians. 11ª falta do Corinthians, a 16ª do jogo. E nessa equipe do Cerro Porteño tem um jogador que era do Palmeiras, né? Que é o Dida, o lateral esquerdo, né, Jota?
Aliás, tá cheio de brasileiro lá. O Balu, que era do Cruzeiro e do Paraná Clube, joga lá. O Alex, do Internacional. O Carpegiani é o técnico. O Gilberto Tinha, o preparador físico. É isso aí. E o Valdir Joaquim de Moraes foi ver o jogo lá entre Cerro e Olímpia, né? E trouxe todas as informações para o técnico Tele Santana. Antônio Carlos faz a jogada com Edinho. 0 a 0 Corinthians e Palmeiras. Estamos chegando a 25 minutos de jogo. Belo toque do Edilson no meio. Henrique ficou. Vamos ver agora. Sobrou pro pé direito do Zinho, que não é o bom, todo mundo sabe. Do outro lado o Edmundo pedia. E ela ficou nas mãos do Ronaldo, Otávio. Ganhou jogada limpa, hein? Jogada limpa e bonita do Zinho, que o pé direito é só para fazer o apoio para subir no ônibus, viu, Jota? Giancarlo vai arriscar, bateu o Ronaldo agora com tranquilidade. 2 chutes em menos de 10 segundos. Deixa eu falar aqui com o Nelsinho no banco do Corinthians. Não dá para falar, Nelson? Tá bom, então o Nelsinho mudou, né? Porque ele falava até hoje durante o jogo. Agora acho que não tá mais falando, é um direito que ele assiste. Porque tá ruim para ele. Tá complicada essa defesa corintiana, onde que você é mais difícil entrar por dentro do miolo de área de zaga de qualquer equipe. E onde o Palmeiras está encontrando dificuldade, facilidade, aliás. Tá entrando aí o Seuzinho, tá entrando o seu Edmundo, tá o seu Edilson, o César Sampaio ficou 2 vezes na cara do Ronaldo quase. Enfim, por quê? A marcação tá errada. Esse problema de marcação homem a homem. Tem que saber fazer muito bem essa marcação, porque se não fizer, dessa confusão que tá dando. Olha o Corinthians. Leandro tem o Moacir atrás. Chegou até ele, mas chegou na dividida ali. Aí veio a falta do Edinho. Fez a falta o Edinho Baiano. Pegou o João Paulo Araújo. E que oportunidade para o Corinthians. Ali pertinho da linha da grande área. Pelo menos a uns 10 passos da linha da grande área, hein, Otávio? E que falta faz o Neto, hein? O Neto tá com a camisa 16. O banco do Corinthians tem o Wilson, Embu, Ricardo, Marcelinho e ele, Neto. Que falta faz o Neto daí, apesar do Adil também bater bem, né? Enquanto a gente tá aí nesse quadro aí, o Ronaldo e o Henrique vieram aqui rente à linha falar com o Nelsinho. Você viu, Tadá? Eu vi, vieram conversar com o Nelsinho, sem dúvida pegar uma instrução para acertar ali atrás, que a coisa tá complicada. Um goleiro foi ao banco para receber as instruções do treinador. Eu nunca vi. Olha que oportunidade pro Corinthians. Paulo Sérgio e Adil ali para cobrança, hein? João Paulo tá brigando com a barreira do Palmeiras ali. Tá 0 a 0 aqui no Morumbi. São 27 minutos. Adil! Nas mãos do goleiro Sérgio. Isso acontece só, Jota. Acontece que o Ronaldo vê o jogo. O goleiro vê todo o jogo, o panorama da sua defesa, movimentação. Então ele realmente foi cobrar falar com o Nelsinho, sentiu o que ele está sentindo. E se não acertar esse tipo de marcação, o Corinthians tem problema, o Palmeiras pode chegar fácil ao seu gol. Tá impedido aqui o Giancarlo, trabalha outra vez o Ed Mauro. Impedimento bem marcado. Bandeirantes, o canal do esporte. Bic Multibarba, a maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a barba. Cobrança para o Henrique. Busca Bobô lá na frente, subiu o Mazinho, Bobô fez o desvio. Antes disso, o João Paulo já tinha parado para marcar uma falta do Bobô. E deixa eu ouvir rapidamente aqui no banco do Palmeiras o Vanderlei Luxemburgo, para saber dele se o time tá jogando do jeito que ele queria. Tá pegando toda hora a defesa do Corinthians desprevenida na rapidez, né, Vanderlei? Eu tinha combinado, eu sabia que o Tupanzinho ia marcar o Zinho individualmente e o outro marcar o Edilson. E eu abri o Zinho e o Edilson para que abra espaço para os jogadores que possam entrar. César Sampaio já teve 2 penetrações muito boa ali, se ele domina bem, faz o gol. E essa manifestação toda da torcida do Corinthians é porque, tentando buscar espaço lá na frente, o Edmundo e o Edilson trombaram, enquanto o César Sampaio tinha a bola. Impressionante. Olha como escala bem lá pela direita o Paulo Sérgio, chegou na bola para fazer o corte o Roberto Carlos. Mas que pique do jogador do Corinthians agora o Paulo Sérgio, e acabou se contundindo, hein? Sentiu, hein? Sentiu, foi disputar a corrida ali com o Roberto Carlos. O Roberto esperou a hora certa de dar o bote. Sentiu, não me parece coisa simples, não. Vai lá o Ciro, que é o massagista. O médico do Corinthians também. Escanteio para o Corinthians, o terceiro do jogo a favor do Corinthians. Quando ele caiu, a perna esquerda ficou presa. Vimos aqui no replay. Quando o Roberto chegou por baixo, tocou na bola, ele ficou com a perna esquerda presa, né? Tá sentindo lá realmente o jogador do Corinthians, o Paulo Sérgio. 0 a 0. Desarmado ali o Tupã pelo Zinho, arremesso favorecendo a equipe do Corinthians.
Nesta segunda-feira tem a Taça Rio na faixa nobre ao vivo. Bom Sucesso e Botafogo. Januário, Gerson e Adson Coutinho. Leandro, Ezequiel. Olha onde está o Elias. Bobô tenta sair por trás da zaga. O Sérgio saiu quando o Roberto Carlos protegia a saída do goleiro em cima do Bobô. E o Bobô também sentiu ali. Mas tá tudo bem com ele. Corinthians com 10. Você está revendo o lance, mas o Bobô sentiu exatamente no choque com o goleiro. E aí o setor aqui do Mazinho não vai apoiar muito porque o Adil marca muito bem. Agora a jogada boa do Palmeiras sempre foi a jogada forte, é com o Roberto Carlos lá. Ele e o Zinho, mas o Zinho mais fixo. É que o Zinho está flutuando muito. Olha o Henrique saindo. Elias. 0 Corinthians, 0 Palmeiras. Henrique. Moacir e Daniel. Melhor pro corintiano. Tem o Leandro na direita, no meio. O Bobô tá muito marcado. Ele vai embora e faz a abertura agora. Vai chegar lá o Edinho. Chegou o Leandro. Tupã mete lá dentro. O Moacir faz o desvio. Ele tentou o toque de cabeça pro Bobô. Foi muito à frente do goleiro. Você vê, Jota, agora que a aproximação do volante Moacir, do Tupanzinho, aí sim, tudo bem. Vão marcar na hora que nós não tivermos uma bola no pé. Mas quando tem essa bola no pé, tem de jogar. Porque senão não vai chegar nunca lá. Voltou o Paulo Sérgio. Escorregou ali o Elias, mas que hora de escorregar. Olha o Giancarlo, tentou deixar essa bola pro Zinho, chega Elias. Se recuperou no lance o lateral do Corinthians. Aí o Moacir. Bom toque aqui pro Henrique, belo lançamento pro Henrique. Bobô tá no meio, Paulo Sérgio também, mas tá todo mundo marcado. Ele chutou em cima do César Sampaio. Quinta-feira, Bandeirantes vai mostrar Campeonato Paulista ao vivo para você, direto de Araras, na faixa nobre. Quinta-feira tem União e Palmeiras. Adil com Elias. Moacir. Olha o Corinthians chegando. Tentativa de tabela. Do outro lado para o Paulo Sérgio chegou o Roberto Carlos. Alguém teria que acompanhar, mas o Leandro que estava voltando para cobrir não sei quem, né? Por isso ficou com o Roberto Carlos. O lateral do Corinthians tinha que estar na jogada lá na direita. Edmundo. Giancarlo, tem o Edmundo no meio. Elias. E agora? Vai ter que dar um bico na bola. Aí sofreu a falta do Giancarlo. Foi salvo pelo empurrão do Giancarlo, segundo o João Paulo Araújo. E para mim ele perdeu as forças, o Leandro, que está sendo muito exigido aqui. Alguém tem que dar uma cobertura, o Henrique dar uma cobertura para esse setor aqui, porque ele está sozinho. Então ele se jogou e o juiz apitou a falta. Trabalha por aqui Ezequiel. 0-0 Corinthians e Palmeiras, você acompanhando aqui na Bandeirantes. Quarta-feira tem São Paulo e Cerro Porteño, Libertadores da América ao vivo, semifinais. Luciano Juarez, Eli, Tatá, Gilson, ao vivo a partir das 8h30 da noite nesta quarta-feira. Ô Jota, eu estou impressionado com a pressão que o Palmeiras faz na marcação quando alguém do Corinthians domina a bola. Agora o Ezequiel dominou aqui, tinha um 3 na marcação dele, até que ele se sentiu estrangulado no termo figurativo e a bola saiu. E hoje também um outro detalhe importante, interessante, aqui nos bancos, né? Nós temos 2 treinadores que já decidiram um título, né? É, o título de 90, né? O Nelsinho era o treinador do Novo Horizontino e o Vanderlei Luxemburgo era o treinador do Bragantino. E o Luxemburgo levou vantagem que ganhou aquele campeonato. Olha o Palmeiras lá pelo setor esquerdo. Esperou a definição na frente, estava todo mundo marcado. Ficou difícil. Agora o Zinho vai se apresentando ali. Edmundo. Saiu da marcação, faz a jogada com o Antônio Carlos. Palmeiras está todo no ataque. Essa bola vem aqui para o Giancarlo. Fez o break. Esperou o Mazinho na frente. Henrique chegou, chegava Mazinho. João Paulo Araújo pegou a falta. E é uma falta perigosíssima para o goleirão Ronaldo, porque o sol está na cara do goleiro. Enquanto você está revendo aí, foi falta sim. Essa é pro Zinho, não é, Tatá? É, o Zinho de perna esquerda, né? Não vejo ali muito ângulo para ele bater direto, não. É capaz dele levantar essa bola. Ele tem 8 gols no campeonato. Vamos ver que atitude vai tomar o Zinho. Essa é pro Zinho porque tá do lado de cá. Se fosse do outro lado e com o Neto em campo, claro que seria pro Neto. O Edmundo também tá por ali. Você observa, tá 0-0. Zinho bateu, olha a curva do outro lado. Chegava o César Sampaio, mas ele pegou uma falta.
chegou empurrando lá o capitão do Palmeiras e depois o César Sampaio até acabou se chocando com a trave ali, né? Na verdade não foi o César Sampaio. O César Sampaio pulou e na hora dele se chocar com a trave, no meio, entre ele e a trave, estava o Paulo Sérgio, que foi prensado. Então foi feito um sanduíche. A parte de fora do sanduíche era a trave e a de dentro era o César Sampaio. E no meio tinha o Paulo Sérgio que está caído lá, ó. Você está vendo sendo atendido junto com o Sampaio. E deu para ver exatamente isso que você dizia aqui no replay, um sanduíche ali, com a trave, o Paulo Sérgio e o César Sampaio. E se não é o Paulo Sérgio, o César Sampaio ia enfiar essa cabeça e ia fazer o gol, hein? Porque a bola já tinha passado pelo goleiro. Estamos vendo aqui de novo. Fez falta realmente o César Sampaio, subiu, né? No Paulo Sérgio, fez o apoio ali, a falta foi marcada. Bandeirantes, o canal do esporte. Entre Caixa e Banco, ganha mais quem fica com os dois. Nossa Caixa, nosso banco. São 35 minutos. Mais uma paralisação do jogo para o atendimento. Está voltando o César Sampaio, também voltando o Paulo Sérgio. Aquela água milagrosa já operou ali. Saindo por aqui, Elias. O Palmeiras é o líder do campeonato. O Corinthians vinha para esta partida como quarto colocado a 6 pontos do líder. Olha o Tupã. Bobô. Escapou bem por baixo. Edinho. João Paulo Araújo está dando só escanteio. Tiro de meta. Tiro de meta. Bobô sai sorrindo, ironicamente. O Riva achou que foi pênalti, Riva. Não, tá certo o juiz. Não foi nada, não. Foi na bola lá. Eu achei que foi pênalti, viu? O Riva acha que não. Tatá definiu aí embaixo, Tatá. Jota, se você tirou sua conclusão através do replay, eu sou obrigado a acompanhá-la. Eu fiquei com a impressão de uma jogada faltosa aqui, mas nessa fração de segundo, olha, o Bobô tomou cartão amarelo e é o terceiro dele, não joga a próxima partida do Corinthians contra o Juventus. Mas o Riva fez uma colocação interessante, quer dizer, o jogador buscava a bola. E a regra fala exatamente nisso, na intenção de se buscar a bola e não o adversário. Então por aí talvez a interpretação do João Paulo Araújo. Por isso a jogada foi normal na interpretação do árbitro e do Riva. Eu não vou discutir com o Rivelino, não. Você vai, Tatá? De jeito nenhum. Ele falou que não foi. Não sou louco. Olha o Corinthians com o Adil. Vai pra cima do Mazinho, chegou também ali o Zinho. Escapou bem, Tupã, Leandro tá aberto. Ele vai pelo meio mesmo, marcou impedimento, o bandeira lá. Elias estava adiantado, camisa meia dúzia do Corinthians. E veja que quando o Corinthians chega, por exemplo, dessa jogada, não tinha o pé do lado direito, quando ele estava manco daquele lado. E tinham 6 marcadores do Palmeiras para 3 jogadores do Corinthians, né? 37 minutos deste primeiro tempo de um domingo ensolarado aqui em São Paulo. Bonito de um grande clássico, tá 0 a 0. A torcida do Corinthians está pedindo Neto, Viva, perdão. Porque sempre vai ter muito mais jogadores do Palmeiras do Corinthians, porque da maneira como o Nelsinho armou o seu time, muito mais defensivo, muito mais marcador do que ofensivo. Entendeu? Então toda hora você pode reparar, tem muito mais jogadores do Palmeiras marcando do que atacantes. Porque ninguém chega, está muito limitado. A preocupação maior é marcar, somente isso. Você viu de passagem ali o Neto com uma toalha na cabeça no banco do Corinthians. César Sampaio. 28ª rodada do Campeonato Paulista, que vai classificar 6 deste grupo A, 2 do grupo B. E aí os 8 vão à briga. Palmeiras vai com Edmundo. Tem o Roberto Carlos na esquerda, no meio ali ele tentava o Zinho, ficou pedindo uma falta e o João Paulo deu. Mas ele deu a falta do Tupã aqui? Não, deu lá do Marcelo mesmo. Mais uma falta boa para o Palmeiras. Um grande público aqui no Morumbi, você está vendo aí, ó. Torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras. A moçada veio mesmo, hein? Vamos ver quem é que o Palmeiras define, né, para essa cobrança. O Zinho está lá perto. O Roberto ajeitou e o Edmundo também. Enquanto o Ronaldo está arrumando a barreira, você está vendo aí. Essa distância é boa para o Roberto Carlos. Você viu que ele tomou realmente a maior distância. É ele que vai bater? Não. O Zinho preferiu jogar lá dentro. Subiu o Giancarlo. Subiu o Edinho, o baiano. O Edilson foi lá do outro lado. Tiro de meta. Tranquilidade para a reposição do Ronaldo. E olha, Jota, você vê essa jogada bem ensaiada. Ensaiada. Porque, Tatá, jogaram em cima do Elias, que é o homem mais baixo da defesa do Corinthians, e quem veio atrás dele? O Edinho Baiano, que é alto. Você vê que ele cabeceou com tranquilidade. Bem ensaiada essa jogada do Palmeiras.
Nesta segunda-feira tem Bom Sucesso e Botafogo, a Taça Rio ao vivo na faixa nobre, direto de Moça Bonita. Januário, Gerson e Adson Coutinho. Está impedido aí na volta o Edmundo. O Edmauro Garcia de Toffoli não errou um impedimento até agora no jogo. Não é à toa que ele é a bandeira da FIFA, né? É verdade. Brilhante. Olha o Henrique. Ao longo da história, alguns se especializaram, né, nesse trabalho de bandeirar. E o Edmauro é um deles. E ele não pode apitar jogo, né? Sabia disso, né? Quando não você pode. chega à condição de linesman, você só pode bandeirar. Você não pode sabia, apitar não. categoria inferior, nada. Sabia, Os outros bandeiras bandeiram na principal, né? E vão treinando a arbitragem nas outras categorias. O linesman não pode, né? Quase 40 minutos de jogo, primeiro tempo aqui no Morumbi, 0-0. Elias. Apresenta-se aí o Ezequiel. Tem na frente ali o Moacir. Saiu bem da marcação, mas ele pegou uma falta do Antônio Carlos, quarto da partida. Enquanto isso, a essa altura do jogo, o placar eletrônico apontava uma zebra na rodada. O Juventus estava ganhando do Guarani e aí o Guarani empatou. O Juventus já está rebaixado, né? Está lá o Leandro. Paulo Sérgio. Vem Leandro. Meteu lá dentro. Antônio Carlos chegou para tirar quando chegava também o Bobô. Leandro. Zinho acompanha. E aí o Corinthians ganha esse escanteio. Está crescendo a torcida do Corinthians agora aqui no Morumbi com esse escanteio lá pela direita, hein? Tentando empurrar o time, né? E isso ela faz com muita experiência e com muita propriedade. Olha o Adil para a cobrança do escanteio. 0-0. O Moacir subiu. Quem tocou na bola foi o César Sampaio. Aí o arremesso do Corinthians com o Henrique. Está querendo a bola ali o Edmundo, mas está errado. A bola é do Corinthians. O Henrique, pelo jeito, vai jogar lá dentro essa bola, hein? Buscar exatamente o Moacir. Sampaio com ele. Subiu ali o Zinho, não pegou nada. Tenta sair o Giancarlo. Edmundo com ela. Puxou bonito para cima do Henrique ali. Mas depois complicou tudo para o Palmeiras. Moacir. Henrique, olha onde está o zagueirão do Corinthians. Meteu uma curva, jogou lá dentro. No desvio, a bola subiu, mas como apareceu bem ali o Paulo Sérgio em cima da linha da pequena área. É uma bobeira do Edmundo, né? Quis fazer graça aqui em cima do Henrique, tocar a bola no meio das canetas e amou o contra-ataque contra a sua equipe, né? Aliás, o Edmundo que vai indo bem, desde que o Vanderlei Luxemburgo chegou, ele não recebeu sequer uma advertência. Antes da chegada do Vanderlei, ele recebeu só no Campeonato Paulista 7 amarelos e 1 vermelho. Bandeirantes, o canal do esporte. Nosso banco, mas pode me chamar de Nossa Caixa, ou vice-versa. Nossa Caixa, nosso E aí banco. agora vem cartão para o Roberto. Vem cartão porque ele pegou realmente o Paulo Sérgio. A bola já estava muito à frente quando o jogador do Palmeiras pegou por baixo, camisa 7 do Corinthians. 10ª falta do primeiro tempo, 25ª do primeiro tempo, 10ª do Palmeiras. Cartão amarelo para o Roberto Carlos. Coisa linda, hein? Essa torcida, as duas, né? Com esse paninho branco, a do Corinthians, e verde a do Palmeiras. É coisa de louco, viu? E tem gente que ainda fala que o futebol acabou, hein? E você vê, o Corinthians melhorou, Jota. Melhorou por quê? A movimentação, maior movimentação, não perdendo bola, tocando a aproximação do Tupanzinho, do Moacir um pouco mais à frente. Melhorou o Corinthians. Olha a oportunidade para o time do Corinthians nesse finalzinho de primeiro tempo. 43, levantou. Olha o toque. Gol! Marcelo! 43 do primeiro tempo. Teve calma, tranquilidade, sem marcação. Cabeceou para o chão. A bola foi indefensável para o goleiro do Palmeiras. O Corinthians faz 1-0 do Morumbi. Otávio. Olha, você descreveu com perfeição. Falha do Antônio Carlos, que tinha até esse minuto uma atuação irrepreensível. Estava perfeito, o maior jogador da zaga do Palmeiras.
Só que ele ficou olhando, ele não saiu 1 centímetro do chão. E aí o Marcelo apareceu para fazer o seu terceiro gol do campeonato, o gol número 53, que é o ataque mais positivo do Paulistão. Um gol de final de primeiro tempo que é muito importante. E a galera agora foi a uma loucura, porque o Palmeiras é o líder, né? E outro detalhe, estou felicíssimo de ver o gol, principalmente esse rapaz Marcelo, que está dando a volta por cima, Jota. Passou um período muito ruim, teve problemas familiares e tá aí o Marcelo voltando, se reencontrando com o seu futebol. Parabéns, e o Corinthians aí vinha melhorando, o Palmeiras dando essa oportunidade, fez o seu gol e a coisa muda agora de figura. Quem tem que correr atrás muito mais vai ser o Palmeiras. E agora, como faz falta o seu Ivair, hein? É o homem lá de definição, o homem de conclusão. E o Palmeiras não tem. Tem movimentação espetacular, perfeito, movimentação. Mas o homem para concluir lá dentro, até agora não tem. O gol foi marcado a 43. Já estamos chegando a 45 deste primeiro tempo no Morumbi. Corinthians 1-0. Zagueirão Marcelo meteu lá dentro, fez o gol. Antônio Carlos e Bobô. Tudo isso valendo. Com a Cira ali e o Daniel. Amorteceu bonito o César Sampaio. Vai embora, tem o Roberto na esquerda. Mete na frente, vamos ver se ele chega. Chegou. Bom levantamento. Ninguém do Palmeiras do outro lado. Vai com ela, Leandro. Vamos ver quanto vai acrescentar agora o senhor João Paulo Araújo. O Palmeiras nos primeiros 10, 15 minutos teve tudo, né? Tudo. Fazer 1 ou 2. 1 ou 2, Jota. Você vê agora. E o Corinthians está lutando para quê? Para virar com 1-0. Que é muito importante. É como o Tatá falou. Porra, era para tomar 2 ou 3. Não tomou, fez 1-0. Está no lucro. Falta contra o Corinthians aí. E o Ronaldo já não tem mais o sol para atrapalhar. Veja a torcida aí a torcida Gaviões, ó. Todo mundo sem camisa. Um uniforme ao natural da torcida corintiana dos Gaviões, ó. Todo mundo sem camisa. Olha a falta pro Palmeiras aí. Comemora muito a torcida do Corinthians nesse finalzinho de primeiro tempo aqui. É o Roberto Carlos, essa bola foi lá para a torcida do Corinthians. Foi lá para a torcida Surfiel, para a nação Força Jovem. Subiu muito a bola do Roberto. Vai terminar o primeiro tempo no Morumbi. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. E agora pintou aquela bandeira monstro da torcida Gaviões da Fiel, que vai passeando, olha lá, você está vendo ali em cima. Que espetáculo bonito. E aí o João Paulo Araújo encerra o primeiro tempo. O Corinthians vira na frente, 1-0, gol de Marcelo. Vamos ao gramado, vamos com você, Otávio. Vamos ouvir o Marcelo, que vai saindo do gramado. Ele que foi o autor do gol de cabeça. Gol que decretou o placar de 1-0 nesse primeiro tempo. Ele subiu nas costas do Antônio Carlos, aproveitando e fazendo seu terceiro gol, Marcelo. Eu estava no meio da área. E eu vi que estava muito congestionado, procurei ir para trás, que estava livre, e a bola acabou vindo lá e eu fiz o gol. Aí, palavras de Marcelo, autor do gol dessa vitória parcial do Corinthians por 1-0 até agora. Muito bem, tá aí o trabalho do batalha do Antônio Carlos, que tinha até esse minuto uma atuação irrepreensível. Segundo tempo aqui no Morumbi, Corinthians vai ganhando do Palmeiras por 1-0, o gol de Marcelo, marcado a 43 minutos. Vamos ver com o Tatá se alguém mudou alguma coisa para o segundo tempo, Otávio. Nada mudou. Vai apitar João Paulo Araújo, está começando o segundo tempo aqui no Morumbi. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Palmeiras líder com 40, o Corinthians quarto colocado com 34. Olha o Corinthians, a sua primeira ação de ataque ali pela esquerda com o Elias em cima do Daniel. Giancarlo. Tem o Edmundo aqui, no meio o Edilson vai se colocando, chegou Ezequiel, bandeira já marcava impedimento. João Paulo mandou seguir. Agora ele pegou esta falta em cima do Zinho. Primeira falta do jogo no segundo tempo. E o Marcelo vai se desculpar lá com o jogador do Palmeiras. Está marcada a falta. Mas ele tem que atender o bandeira, né? Corinthians fez 16 faltas no primeiro tempo, o Palmeiras 10, num total de 26. O Palmeiras acertou 2 chutes no gol do Corinthians. Os Corinthians acertou 2 no gol do Palmeiras e o Palmeiras 4 no gol do Corinthians. E o ladrão do jogo do primeiro tempo foi o Elias, lateral esquerdo. Daí a caráter, mais a caráter ainda para o Roberto Carlos, hein? Por isso a preocupação do Ronaldo, você viu no detalhe, arrumando a sua barreira, vai mexer mais um pouco enquanto o Mazinho está ali. Ali você tem o César Sampaio e o Daniel à frente da barreira. Comecinho de segundo tempo. Mazinho e Roberto Carlos. Olha lá, para fora!
Foi o Zinho que bateu, elemento surpresa, e ela passou muito perto, Otávio. E com que velocidade chegou essa bola no gol do Ronaldo, hein? Um negócio impressionante. Com que velocidade. Olha, pra você ter uma ideia, os jogadores estão batendo falta tão bem, e pênaltis também. Essa, infelizmente, não foi no gol para a torcida do Palmeiras. Que no último treinamento do Palmeiras, o Zinho e o Edmundo treinaram até anoitecer. Pênalti e falta. E você vê, Tata, essa batida no canto do Ronaldo. O Ronaldo pensou que fosse meter por cima da barreira. E se vai no gol, não dava tempo o Ronaldo voltar, não, hein? Está começando o segundo tempo e está acontecendo o que a gente já esperava, né? O Palmeiras indo, tomando a iniciativa do jogo, porque está perdendo, né? E vai ser essa aí, né? Vai buscar, né? Correr atrás do prejuízo. Mas, às vezes, é interessante. Você tem um jogador menos técnico, que é o caso do Maurílio, que é o jogador mais de ficar mais presença, tem uma presença mais dentro da área. Às vezes é importante você ter esse jogador, hein? E hoje o Palmeiras sente falta desse jogador. O homem que fica marcando a presença mais dentro da área, hein? Talvez você pode tirar um Jean Carlos, um Edmundo, um Edilson, vê lá, escolhe um dos três que não tiver melhor, para botar esse jogador, porque é muito importante para o Palmeiras. Olha o toque do Riva pro treinador do Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo, hein? Maurílio seria útil para esse jogo que nós estamos vendo aqui. Aí a cobrança pro César Sampaio. Edinho. 2 minutos e 40 do segundo tempo. Você acompanhando aqui na Bandeirantes. Corinthians 1, Palmeiras 0. João Paulo parou para marcar a falta ali. Errou. João Paulo Araújo está confundindo o segundo tempo. Está irritando. Errou. Errou porque tocou na bola, Bobô. Tá perto da bola ali o Roberto. Você vai ver de novo o lance aí. Tocou na bola o Bobô. Exatamente, na bola. Não houve falta, não. Edmundo. Lá no meio pro Daniel. Abertura para o Antônio Carlos, que está chegando. Palmeiras todo à frente. Edilson. Vai para cima do Ezequiel. Descolou um bom ângulo. Podia fazer o cruzamento. Faz a jogada com o Mazinho. Antônio Carlos. Meteu ali no meio. Chega para tirar dali o Elias. Uma bola que ficou na zona de perigo ali, Otávio. Que tabela rápida do Palmeiras, hein? Trabalho de pé em pé até o Antônio Carlos achar o buraco. O Elias se sentiu desesperado. E pro lado que estava virado, meu irmão, enfiou o pé. O Zinho vai para a cobrança e os dois zagueiros do Palmeiras estão na grande área. E agora, se o Corinthians der esse espaço todo pro Palmeiras, aí todo mundo aqui. Aí vai ficar fácil. Tem que sair daí. Subiu para tirar o Bobô. Mazinho vai tocar do outro lado. O Bandeira marcava no meio, impedimento do Giancarlo. O Edinho não estava. Não, o Edinho não estava, não. O Giancarlo é que estava. É que o Bandeira está olhando a linha ali. Pintou alguém de verde entre um e o goleiro, ele levanta, né? E aí estava o Giancarlo. Interessante, Jota. O Corinthians já tem uma experiência no primeiro tempo, quando deu esse espaço para o Palmeiras quase fez 2 ou 3. Não fez. O Corinthians, quando começou e saiu um pouco mais, criar mais coragem, foi lá e conseguiu. Teu gol de escanteio, não importa, mas conseguiu porque criou a situação. Agora vira o jogo, tá todo mundo recuado, dando esse espaço enorme pro time do Palmeiras jogar. O que vai acontecer? Vai lá para cima, lógico. Agora, tem de saber se defender quando não tem a posse da bola. Agora, quando tem a posse da bola, vamos jogar, vamos para frente, vamos para cima do Palmeiras. Subiu para tirar dali o Marcelo, meteu para fora ele que fez o gol do jogo. Até agora está 1-0 pro Corinthians. Quarta-feira tem Libertadores da América. Luciano do Vale transmite ao vivo para você de todo o Brasil a partir das 8h30 da noite. São Paulo e Cerro Porteño, menos São Paulo capital. Tira Henrique. Tupã. Paulo Sérgio e Roberto Carlos. Ele marcou uma falta do Paulo Sérgio, deslocando ali o lateral do Palmeiras. O gol do Corinthians foi marcado a 43 minutos do primeiro tempo. Temos 5 do segundo. Henrique fez bem a antecipação. Volta no Daniel, mas a vantagem é corintiana aqui com o Paulo Sérgio. Vem para a cobertura o Antônio Carlos. Parou bem, parou bonito ali. Toca no meio para o Daniel, chegou Tupã. Giancarlo. Olha o Zinho. Palmeiras vai tocando. César Sampaio esperou a chegada da bola. Roubou a Dil, completou Ezequiel. Só que o Ezequiel não deu bola para ninguém, né? Quer dizer, deu pro Edinho. Aí o torcedor do Corinthians não gostou. Zinho. 1-0 Corinthians. Edmundo. Daniel. Giancarlo. Ali pelo meio tá tudo congestionado. Tá difícil por ali, né, Riva? Tá muito difícil, claro. O Palmeiras tem que jogar pela lateral. Agora também pro Bobô ficar fazendo esse papel. É preferível você ter o Neto em campo, hein? Tá certo que o Neto não corre, mas pô, que ele reclama que o Neto se mete. Mas o Bobô também não tá fazendo nada, hein? Beleza de tabela pro Mazinho, meteu muito na frente. A tabela foi perfeita, né, com o Zinho.
Aí ela correu um pouco. Correu um pouco no último toque do Mazinho, é só tiro de meta para o Corinthians. Tem outro detalhe, né? O Neto preocupa. É uma falta, um escanteio, sempre são jogadas perigosas. E hoje, uma partida começa truncada, Jota, do jeito que está sendo, o Neto é muito importante. Vem aí o meeting internacional de atletismo, dia 16 no Ibirapuera, cobertura total da Rede Bandeirantes, com as grandes feras do atletismo mundial. Errou de novo o João Paulo Araújo, foi mão do César Sampaio aqui na lateral. Tatá tá de olho nele. Ele tá aqui na minha frente. Leandro. São 7 minutos do segundo tempo. Levantou pro Adil, chegou também o Mazinho. Essa vai sobrar pro Edmundo. O Edilson tá lá pela direita e é pra ele essa bola. Bem tocada. Edmundo e Giancarlo fechando. Vamos ver o Edilson como é que ele define. Ezequiel fez a falta. Não restava outra coisa ao Ezequiel. E não resta outra ao João Paulo Araújo, se não mostrar o cartão, né? Tá perfeito. Cartão amarelo pro Ezequiel, que também não tinha outra opção, né? Se ele não faz a falta, o menino Edilson ia pra dentro do gol. Sexta falta do Corinthians, só no segundo tempo. Contra nenhuma do Palmeiras neste segundo tempo. Quase uma falta por minuto. Vai bater o Mazinho. Porque o Palmeiras joga somente no campo do Corinthians. O Corinthians não existe em termos ofensivos. Tá coado aí dentro do seu campo. Palmeiras está buscando o gol de empate aqui no Morumbi. Está 1-0 para o Corinthians. Mazinho e Zinho lá para a cobrança. Mazinho joga lá dentro. Paulo Sérgio tirou. Vai chegar o Zinho. Chegou antes o Adil. O arremesso é do Palmeiras. Está lá o Mazinho. Jogou lá dentro para o Antônio Carlos. Ficou para o César Sampaio. Vai Moacir. Tirou Marcelo. A sobra é do Roberto Carlos. Pegou mal, muito mal, e ela vai sair em arremesso lateral ali, ó. Isso aí já o Roberto Carlos acreditar no seu potencial, no seu chute. Realmente ele bate forte, mas calma, isso aí domina a bola e tem várias opções, né? Falta dele agora, Roberto Carlos do Paulo Sérgio. Nesta segunda-feira tem Bom Sucesso em Botafogo, Taça Rio ao vivo na faixa nobre, direto de Moça Bonita. Januário, Gerson, Adson para você nesta segunda-feira. Amarelo agora para o Paulo Sérgio. Cartão amarelo para o Paulo Sérgio. Fica a critério do juiz, né? Ele empurrou a bola para cobrar e a bola ainda estava rolando. Observamos o critério do árbitro, né? Vamos ver se o critério é usado durante todo o segundo tempo. Cobrança do Marcelo lá para o Tupã. Sampaio tirou. 1-0 Corinthians. Uma vitória aqui do Corinthians hoje classifica ele, Corinthians, na próxima fase. Tatal, ainda vai faltar alguma coisa? Praticamente classifica, né, Jota? Vai a 36. Olha a sobra do Tupã aí. Vai aparecer Moacir. Chegou Edinho, dominou mal. Paulo Sérgio e Edinho. E o Zinho está saindo com ela. E aí o arremesso do Palmeiras. Tatá está fazendo as contas ali. Corinthians 1-0. Falta lá. A torcida corintiana está bronqueada com o seu João Paulo Araújo. Hein? A qualquer marcação, ele recebe uma homenagem. Com 2 pontos o Corinthians vai a 36 com 15 vitórias. Depois os seus outros concorrentes aos 36 pontos. Quem tem mais tem 13, é o Guarani, mas ia ficar 5 pontos atrás. Porque o Corinthians está classificado com esse resultado, independente do lugar, né? Pode até ficar em sexto. E o ponto de bonificação continua aí voando, né? Para quem pegar. Por enquanto é do Palmeiras. Está impedido aí o Giancarlo. Acertou a bandeira. Bem adiantado. E o ponto de bonificação continua valendo, né? Palmeiras com 42 pontos, que é a vitória desse jogo, certamente chegaria ao ponto de bonificação e ninguém pega mais. Mas com 40 ainda dá. Com 40 ainda dá, mas depende dos outros resultados, né? É isso aí. E o Roberto Carlos acertou lá o Edinho. Aí a torcida corintiana foi ao delírio. Já passamos da marca de 10 minutos, quase 11 já aqui. Segundo tempo, o Corinthians continua ganhando o jogo 1-0. Saiu. Bandeira pegou ali. E um detalhe, Jota, você vê que o Tupanzinho mudou em termos de marcação, não está correndo mais atrás do Zinho. Agora quem pega mais é o Leandrozinho, porque o Zinho está jogando mais em sexta.
no seu setor, e o Tupã vai em cima do César Sampaio. E aí sim, o Tupã pode se aproximar, pode encostar um pouco mais no Bobô, pode encostar um pouco mais no Paulo Sérgio. Olha aí, Leandro e Edmundo se desentendendo, mas o Edmundo que começou. Claro, o Edmundo, eu estava dizendo aqui no começo do videotape, irrepreensível. Agora o João Paulo Araújo, negócio inexplicável, né? Jogada para dar cartão amarelo para os dois, ele finge que não olha. Eu não consigo entender, juro por Deus. Ele deu cartão amarelo pro Paulo Sérgio agora há pouco aqui, que o cara bateu a falta com a bola andando. E agora não merecia cartão amarelo, Leandro e Edmundo? Não consigo entender, viu? Essa bola veio pro Neto ali no banco. Arremesso pro Leandro, tá 1-0 pro Corinthians. Você ligado aqui na Bandeirantes, acompanhando este grande clássico do futebol brasileiro. Cobrança pro Roberto Carlos. Antônio Carlos. Tá com ela Edinho. Quarta-feira tem São Paulo e Cerro Porteño. É jogo para mais de 100 mil torcedores, é claro. Torcedor do São Paulo vem. São Paulo está nas semifinais da Libertadores. A Bandeirantes transmite para todo o Brasil a partir das 8h30 da noite com o Luciano do Vale. Paulo Sérgio deu esse presentaço aí pro César Sampaio, que vai embora. Vai ligando o Palmeiras. Vamos ver como é que ele define. Toca na frente, a mais pro zagueiro. Henrique tira dali. Lateral Palmeiras. Giancarlo tem o Edmundo. Recebeu. Foi para cima do Henrique. João Paulo Araújo pegou a falta do Henrique em cima do Edmundo. O Ronaldo reclama muito lá. Saiu ali para ir falar com o juiz. Essa é uma falta que o juiz naturalmente dá, né? O avante vai cortar e vai para cima do zagueiro. Aí é obstrução, porque o zagueiro fica parado sem visar a bola, só esperando bloquear o jogador. Pintou o replay ali, você viu. É, e o Vanderlei Luxemburgo está orientando o Zinho para cruzar essa bola. Ronaldo está arrumando a barreira. Você está observando ali 3, 4 jogadores agora com a chegada do Tupã. É o Edmundo que bate, houve o desvio. Era para bater, não era para cruzar, não. Olha o Zinho agora. Edmundo. Vamos ver o que ele pode aprontar agora para cima do Henrique. Tranquilidade para o Ronaldo. Ele ficou sem espaço ali, né, para fazer mais do que fez, quer dizer, jogar para a pequena área, livrando-se até da bola. Ele quis fazer uma mágica ali, né, Jota? Quis passar o pé mais ou menos em cima da bola, pode tentar cruzar, mas perdeu totalmente o apoio. Bandeirantes, o canal do esporte. Guaraná Antártica, este é o sabor. Lateral Palmeiras. 1-0 Corinthians. Marcelo marcou no primeiro tempo a 43. Corinthians com essa vitória consegue uma vaga entre os 6. O Palmeiras já está classificado, mas o Palmeiras está de olho no ponto de bonificação. Zinho saiu bem do Leandro. Mete na frente para o Daniel. Henrique chegou. Daniel meteu. Edilson. Ela ficou mais pro Ronaldo. Boa jogada do Daniel lá pela direita agora. É, mas se o Edilson acerta a cabeça na bola, ele fazia o gol de empate. Olha o Corinthians, Bobô. O goleiro do Palmeiras não mexeu na bola ainda no segundo tempo, hein? Já são 15. Tupã. Pode ser agora. Olha o Bobô. Vai meter pra trás. Edinho tirou. Tocou no zagueiro. Gol! No segundo tempo, o Corinthians não descia para o ataque, o Corinthians não chegava, de repente aos 15 minutos a bola desvia no zagueiro e o Corinthians faz 2-0 no Morumbi, Otávio. Olha, o Rivelino vinha dizendo desde o começo desse segundo tempo que era só o Palmeiras no ataque, e é lógico, era o que a gente estava assistindo, e só através de um lance de sorte é que o Corinthians ia fazer o gol, e foi uma sorte do tamanho do Morumbi. O Bobô errou o primeiro cruzamento e o segundo ia cair ali na cabeça da zaga ou em alguém. Só que bateu nas costas do Edinho, bateu no corpo do zagueiro do Palmeiras e matou o goleiro Sérgio, coitado. Ele ficou vendido, ele não podia fazer nada, ele ainda tentou voltar para correr, mas foi de uma infelicidade gigantesca a defesa do Palmeiras e de uma sorte, eu repito, do tamanho da Bahia toda. O Bobô estava coberto por todos os santos da Bahia. Gol 54 do Corinthians,
terceiro do Bobô no campeonato, é o ataque mais positivo e faz 2-0, Jota. E tem outro detalhe, né, Jota? Apesar que o Bobô foi certo, hein? A primeira bola, se ele acerta, ele ia meter, deixar o Paulo Sérgio na cara do gol. O Edinho cortou. Na outra, ele tentava meter do outro lado o Adil. E bateu no... como o Tatá falou, bateu no corpo do Edinho Baiano. Enganou o goleiro Sérgio, 2-0. Não faz por merecer, realmente, porque o Palmeiras, nesse segundo tempo, é muito mais time. Agora, o que falta o Palmeiras? O homem lá dentro. Alguém lá dentro, porque o Palmeiras pode fazer gol como? Ou nessa jogada lateral de fundo, cruzamento baixo, ou então numa bola parada com os homens da defesa vêm para o ataque. E olha, daqui a pouco vai alguém lá pra dentro, viu? Que ele vai tirar exatamente o Daniel, que tem a camisa número 8, e vai colocar o Maurílio. Vai jogar na frente, Maurílio. Vamos procurar o gol, né? Acho que com bastante determinação e vontade lá na frente que a gente consegue o empate. Falou o Maurílio aqui, que tem a camisa número 16, ele tira um volante de marcação, o Luxemburgo, justamente para tentar ganhar o jogo com o Maurílio 16. E ele está coberto de razão, tem que fazer, tem que mexer alguma coisa. Apesar que ele está mexendo no setor do meio de campo, apesar que ele pode recuar um pouco o Jean Carlos. Pode dizer, agora o Corinthians pode se aproveitar nesse sentido. Vai ter sempre um meio de campo mais forte que o time do Palmeiras. Deixa eu ver aqui o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei, Maurílio tirando o volante, que é para tentar mudar o resultado, né? 2-0, não tem necessidade de ter dois jogadores mais de marcação, até porque eles não vão vir mais, né? Eles tiveram dois lances no primeiro tempo, outro agora, então... Esse foi uma sorte, monstro. No primeiro tempo também uma bola parada e agora sair. Futebol é isso. O Luxemburgo tá sem voz, hein? Tá gritando uma barbaridade aqui com a sua zaga, né? Eu chamava a atenção um pouquinho antes do gol e que o goleiro Sérgio do Palmeiras não tinha tocado na bola e não tocou ainda. Porque ele tomou o segundo gol e ainda não conseguiu tocar na bola. Impressionante. E agora o Nelsinho sai do banco, olha lá. Se você for analisar na partida toda, acho que ele pegou umas 2 ou 3 bolas só, Jota. É aí que tá. Me faz lembrar velhos tempos, Santos e Corinthians, que a gente jogava 90 minutos, o Santos dava 3 ataques, era 4-0 pro Santos. É isso aí. 18 minutos do segundo tempo. Leandro vai meter lá dentro, o goleiro tá saindo. Não segurou, é dele. E não tinha sido nada não, hein? Foi nada não. E agora há pouco a torcida do Corinthians fazia aquele sinal característico para a torcida do Palmeiras para ela ir embora, para deixar o Morumbi que o jogo acabou. Manda seguir o João Paulo, até porque não houve nada não. Tá impedido aí. Tá marcado impedimento do Adil. Agora, Jota, agora marcação perfeita. Esse bandeirinho perfeito até agora, hein? Agora, se o Palmeiras não se cuidar e começar todo mundo também querer decidir ir para frente, você vê o buraco que agora essa tomada de bola, ficou praticamente 4 jogadores do Corinthians contra 3 do Palmeiras, que eles foram espertos, saíram. Agora, se o Corinthians, os atacantes do Corinthians se aperceberem em termos para não ficar impedido, olha que o Palmeiras aqui pode tomar uma goleada, hein? Tá lá o Ronaldo no levantamento do Roberto Carlos. Agora 19 minutos. Tá tudo bem com o Ronaldo. 2 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Perdão, Jota. O Roberto Carlos é uma coisa impressionante, não? A condição física desse moço. O Leandro e o Paulo Sérgio arrancaram na cobertura dele, pois ele ganhou e ainda chegou no fundo e cruzou perfeito, hein? É um monstro, né? É um monstro. Bobô. César Sampaio. Bobô insiste. Tupã lá com ela. Paulo Sérgio. Está comemorando a torcida do Corinthians. 2-0 para o Corinthians em cima do líder aqui no Morumbi. Moacir. Tupã. Bobô. De primeira para o Adil. Devolveu para o Bobô. A jogada é boa. O goleirão saiu. Ele vai bater. Bateu para fora. Subiu muito a bola do Bobô. Seria o terceiro do Corinthians. Grande jogada com o Adil agora do Bobô. Você está revendo aí, ó. Faltou muito pouco, né, para o Corinthians fazer o terceiro. E olha, o Adil foi para uma jogada muito perigosa. Jota, que coisa linda. A arrecadação do jogo. Eu adoro errar quando é desse jeito. 8.506.810.000 cruzeiros. 89.326 pagantes. 1.031 que não pagaram. Total de 90.357 pessoas. Quer dizer o seguinte. De quarta para domingo tivemos aqui só 200.000 pessoas para ver o futebol. Que beleza, hein? E quarta-feira tem mais. Se Deus quiser. Quarta-feira tem mais. Tem São Paulo e Cerro Porteña. Jogo para 100.000 torcedores também aqui no Morumbi. O futebol brasileiro está vivendo realmente um grande momento. E desde o ano passado, né? Ou de 2 anos para cá. Olha Edmundo, linda jogada. Vai meter lá dentro essa bola para o Maurílio. Tirou o Marcelo. 90.000 torcedores aqui no Morumbi.
Trabalha o Palmeiras. Giancarlo. Mazinho. Levantou pro Zinho. O Bandeira pegou o impedimento do Maurílio. João Paulo tá parando lá. Não, mandou seguir porque a bola é do Corinthians. Saindo bem ali o Ezequiel. Foi até agarrado, mas levou vantagem. Moacir. Além dos 2 a 0, vamos ver essa jogada do Moacir. O que ele aprontou por ali foi qualquer coisa de excepcional. Para trás, pro Tupã. Tentava o toque de primeira pro Bobô, mas era para ele o lance. Ele tentou assistir o Bobô. Era dele a jogada. Vai voltar o Adil, hein? Desarmado por trás na bola. Não houve falta, não. Tá certo o João Paulo Araújo. Vai embora o Corinthians. O Rivas chamava atenção. Agora há pouco o Corinthians pode tirar proveito e fazer mais, hein? No desespero do Palmeiras em tentar diminuir. Tá um desespero total. O time do Palmeiras ninguém se entende mais. E o Corinthians tá se aproveitando. Sempre tem um jogador para tocar. Estão tocando. Tá certo o Corinthians, olha aí. E tá chegando. Olha o Paulo Sérgio. Falta. Pegou a falta ali do César Sampaio em cima do Paulo Sérgio. Claro que ganha muita moral o time do Corinthians depois do segundo gol e agora está partindo, né? Para tentar definir o jogo de vez. Olha a falta aí. Cartão amarelo para o César Sampaio, né? O juiz não apontou para ninguém, mas eu acho que estava na direção do César. É o terceiro cartão do César Sampaio. Ele não joga contra o União de Araras no meio de semana. Vai bater o Adil. É ele quem está perto da bola. Está se definindo ali o time do Corinthians. O Adil foi lá conversar. Está até uma discussãozinha ali para ver quem é que bate. O Adil quer bater. O Tupã também. Vamos ver essa cobrança. Está 2 a 0. Subiu muito. 23 do segundo tempo. Bandeirantes, o canal do esporte. Pique Multibarra. A maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a É barra. uma festa só aqui no Morumbi para a torcida corintiana. Não para de cantar, de gritar, de pular. O Corinthians está ganhando 2 a 0. Está devolvendo aqueles 2 a 0 do primeiro turno, né? Quando o Palmeiras ganhou. Belo toque do Edilson, mas para ninguém. Saindo por ali, Elias. Foi pego lá o Elias, hein? Pelo Giancarlo. O Corinthians tem pela frente o Juventus e o Mogi agora até a final desta fase, né, Tatá? É, aí acabou, né? O Juventus no meio de semana não sabe se quarta ou quinta. A princípio estava marcado quarta e o Mogi sábado. Por isso o jogo contra o Juventus deve ser quarta. E o Palmeiras tem o União e depois no final de semana tem mais um jogo que eu já te confirmo qual é já. Contra o 15. É, exatamente. E aí termina o 15 aqui em casa. O Palmeiras já está classificado. Olha aí agora. Perderam a bola. Aí, que vai dar. Aí o Leandro, na hora de meter essa bola pra dentro, pegou mal. Porque quando o Palmeiras ataca, ataca todo mundo, Jota. Tudo bem, vamos atacar? Tem que atacar, mas com tranquilidade. Perdeu a bola, agora tem que correr atrás do prejuízo. Não, fica todo mundo lá na frente e fica a defesa do Palmeiras sempre com um a menos. Olha o Edmundo. Fez certo agora o Edmundo. Ele não podia tocar pro Maurílio, que estava impedido. Aí ele foi na individual. Aí veio a falta e olha a bronca do Luxemburgo aí, ó. É, o Luxemburgo está dizendo o seguinte, pro time chegar, que ninguém está mais chegando. É isso que ele está pedindo. Ele vai sair do jogo sem conseguir falar uma palavra. Está totalmente, completamente afônico o técnico do Palmeiras. Antônio Carlos tentou de primeira essa bola pro Edilson. Eu quero fazer uma pergunta pro Rivelino, ele vai responder daqui a pouco. Por que que o Edilson não está jogando hoje? Dois jogadores realmente do time do Palmeiras não vem jogando bem hoje, vem se apresentando bem para mim. É o Jean Carlos, que eu gosto muito de jogador, não apareceu também muito no jogo. E o Edilson também não apareceu. Não sei, pode ser movimentação, maneira de jogar, taticamente ficou fora do time aí. Olha o Edmundo, fez uma fila ali, hein? Chegou na bola para tirar e bem, agora o lateral Elias do Corinthians. Você vê, Jota, nessa jogada, não tinha um apoio, um jogador do Palmeiras para apoiar o Edmundo nesse sentido. Ele foi, procurou alguém e não encontra, né? Fica difícil, que falta faz o Evair, hein? É, e o Tatá já disse, vai demorar para o Evair voltar. Zinho, belo toque para o Edmundo. Palmeiras chegando, buscando diminuir. Tá 2 a 0 para o Corinthians. Giancarlo, ele e o Elias. Está confirmando escanteio lá o Bandeira. O Paulo César Marques, que é o Bandeira do lado de lá. Segundo escanteio desse segundo tempo e o segundo a favor do Palmeiras. O Corinthians não teve nenhum. O Evair ainda demora um pouco, sim, pelo menos mais uns 15 dias. Cobrança do Zinho.
A marca de 26 minutos desse segundo tempo. Levantou bonito, subiu para tirar Henrique. Mazinho. Tá todo mundo daí para frente, ó. Claro, a exceção do goleiro do Palmeiras. Edinho. Escapou do primeiro. Chutou em cima do Leandro. O Palmeiras tem escanteio agora aqui do lado esquerdo. E olha, eu queria lembrar que até esse jogo, o Vanderlei Luxemburgo permanece invicto até o final da partida, né? Depois do final da partida é outra coisa, mas ele vinha para o clássico invicto, sem perder nenhuma com o Palmeiras. É verdade. Cobrança do Maurílio. Bem fechado nas mãos do Ronaldo, que faz um cineminha ali. Tá certo, Ronaldo. É, só que houve uma falha gritante da zaga do Corinthians, que se o Edinho Baiano acerta a cabeça, ia fazer o gol, hein? O jogo já tá parado, que o Paulo Sérgio estava impedido. Quarta-feira tem São Paulo e Cerro Porteño. Você vai acompanhar aqui na Bandeirantes, é claro, a partir das 8h30 da noite. Cobertura total, completa da Bandeirantes, com toda a emoção para você na Libertadores da América. São Paulo é Brasil, quarta-feira. Aí o Edinho. Essa bola é pro Mazinho. Será que chega? Chegou Leandro. Lateral pro Corinthians lá. O torcedor do Palmeiras ainda pode ter alguma esperança, Riva? São 27 minutos do segundo tempo. Dá para ter alguma esperança ainda ou não? Dá, porque tem jogadores que desequilibram. Vai o Edmundo para pegar uma bola, livrar 2-3, fazer o gol. O Edilson, mesma coisa. Jean Carlos, mesma coisa. Agora, mas tá difícil, porque o Corinthians agora se acertou. Assentou em campo, e se tiver tranquilidade de tocar a bola com rapidez e procurar o contra-ataque, você sempre um ponto de apoio que você é, para mim, é pelo lado aqui esquerdo do Palmeiras com o Paulo Sérgio, que é muito rápido, o Corinthians pode ter mais facilidade, né, de chegar no gol do Palmeiras. Falou o Roberto Rivelino. Desarmado o Zinho. Giancarlo Comella. Estamos no segundo tempo. 28 minutos. Você ligado aqui na Bandeirantes, acompanhando o grande clássico Corinthians 2, Palmeiras 0. Tirou Leandro. Aí o Antônio Carlos. Matou bonito. Aí acabou se complicando na saída e até atingiu ali o Adil. É, e o juiz já apontou pro Adil, porque ele tá querendo descontar aquela cabeçada do primeiro tempo. Chutou o Antônio Carlos na passagem, o Antônio Carlos ia indo embora, hein? Levantamento do Roberto Carlos. Sai e fica com ela Ronaldo. Liga rápido, faz ligação direta lá com o Bobô. Edinho vai ter que dividir agora. Aí foi pego pelo Paulo Sérgio. Edinho vai reclamar, o árbitro marcou a falta. 90.357 torcedores aqui no Morumbi, entre pagantes e não pagantes para o grande clássico. Mazinho. Edmundo. Henrique e Edmundo. Podia ter feito a jogada com o Giancarlo na direita, ele prefere na individual. Mete aqui no meio pro Zinho. O Antônio Carlos está chegando, ele abriu pro Roberto Carlos, vinha disposto a bater. E aí na afobação, na precipitação, tocou na bola com o pé de apoio. Antônio Carlos, um prato cheio para a torcida do Corinthians, esse lance do Roberto, claro. E agora o Ezequiel mandou para fora. Marcelo a 43, Bobô com auxílio do Edinho a 15 minutos. Está 2-0 para o Corinthians. Aí o Antônio Carlos que veio buscar a bola para o Roberto Carlos. Está com ela o Antônio Carlos, o Palmeiras vai chegando. Giancarlo, entrou na frente para o Antônio Carlos, o Bandeira deu. Está parado o jogo, o Bandeira já marcava impedimento. Eu acho que nem do Antônio Carlos, ele pegava o Maurílio lá no meio, um pouco adiantado. O Antônio Carlos abandonou a zaga, hein, rapaz? Foi embora, hein, Riva? Já esqueceram aqui, em termos táticos, o time do Palmeiras não existe mais, né? Cada um que pega a bola também quer resolver, fica muito difícil. Toca, vamos tocar, vamos ter tranquilidade, porque aí facilita as coisas ainda muito mais para o Corinthians. Cobrança do Ronaldo. Subiu o Bobô, subiu César Sampaio. Antônio Carlos. Paulo Sérgio, Bobô. Olha o Corinthians outra vez, Bobô. Meteu a frente, invadiu. Não foi nada não, Mazinho vai tirar dali. Quando o Bobô viu que a bola correu um pouco demais, falou, deixa eu cair aqui pra ver, né? Foi guloso, né? O Paulo Sérgio estava aberto do lado direito. Isso que eu ia falar, tá perfeito. Lançamento lá pro Edilson. Tá sumidíssimo no jogo, Edilson. Vai agora pra cima do Elias. Se enrolou com a bola ali, você viu? Elias bloqueia bem, fecha bem, tapa a bola do camisa 10 do Palmeiras e é aplaudido.
Você vê, Jota, que nós comentamos, estava lá, estava o jogador atrás do Zinho livre para ele tocar, procurar seu espaço. Não, foi tentar uma jogada que não havia necessidade. Toca essa bola, mas no Palmeiras cada um que pega a bola quer resolver sozinho. Olha o Edmundo. Agora ele tentou tocar essa bola para o Edilson, mas a bola tinha que ir para o pé do Edilson, e não à frente. Não havia tempo suficiente para ele chegar. 31. O Corinthians está ganhando o jogo 2-0. Vai somando mais 2 pontos importantíssimos o time do Corinthians. Luxemburgo olhando para o relógio ali. Tatá já disse, o Corinthians vai a 36 pontos, vai ficar ao lado do Santos, né, com 36. Aí o arremesso para o time do Palmeiras. Tem futebol para você nesta segunda-feira na faixa nobre do esporte. Tem a Taça Rio, Bom Sucesso e Botafogo. Januário, Gerson e Adson ao vivo. Antônio Carlos. Giancarlo. Aí pra frente tá difícil porque todo mundo tá muito marcado. Ó. Tocou à frente pro Edmundo, muito à frente. É lateral. E essa é uma das virtudes também do time do Corinthians, né, Riva? A marcação. Realmente o Corinthians não tá dando espaço nenhum pro time do Palmeiras. Melhorou muito durante o segundo tempo. Quando abandonou a marcação homem a homem, né? Certo jogador, somente o Zinho está tendo uma marcação do Leandro que caiu no seu setor, mas depois que deixou, abandonou um pouco, então posicionou melhor seus homens de defesa em termos de marcação do ataque do Palmeiras, que complicava em termos de movimentação, somente isso. Torcedores do Palmeiras já estão indo embora, hein? Estou olhando aqui à minha esquerda, tem muita gente já deixando aqui o Morumbi, entendendo que já acabou o jogo. Maurílio, Giancarlo, meteu para o Edilson, tentou com o peito, é dele ainda. Vamos ver o Edilson, Elias, Edilson, Elias, Edilson, é só tiro de meta. Tava na cara que o Edilson ia tentar ali cavar o pênalti, né? Cartão amarelo para ele. Cartão amarelo para o Edilson, quarto cartão do jogo. Ó, estamos vendo aqui no replay, não houve nada. E olha, hoje se tá o Viola no campo aí, jogando desse jeito, com a velocidade, com a maneira que ele tem de pegar a bola e ir para cima, ou se o Corinthians tem um jogador para ter uma contra-ataque veloz, olha que o Palmeiras podia se complicar muito mais ainda, hein? O Corinthians vai indo para o sexto jogo invicto, hein? Não perde desde aqueles 2-1 conturbados contra o Bragantino. Bandeirantes, o canal do esporte. Nossa Caixa, nosso banco. A certeza de um banco completo com a garantia de uma Caixa nossa. Tomou bem essa bola, o Moacir, e mete na frente aqui para o Paulo Sérgio, mas é mais para o zagueirão. Edinho não pode pensar em recuar, não. Vai ter que tirar dali. Toca a bola no Paulo Sérgio, a cabeça do Palmeiras. Quinta-feira, Bandeirantes vai mostrar ao vivo Palmeiras e União São João, direto de Araras, na faixa nobre do esporte. Quinta-feira. Quarta-feira tem São Paulo e Cerro Porteño, Libertadores, ao vivo. Zinho. Chama para o jogo lá o Mazinho. Edilson. Elias chega. Mazinho com ela. César Sampaio. Giancarlo. Vai abrir aqui para o Roberto Carlos essa bola. Marcação do Leandro. Aí do Roberto. Suspendeu bonito. Tirou o Henrique. Tentou a sobra Edilson. César Sampaio. Olha o Palmeiras apertando. Abertura para o Mazinho. Mete na frente. O Bandeira deu impedimento do Edilson. Além do passe não ter sido bom, ainda o Edilson estava em impedimento. E você vê, o Ronaldo, olha, perdão, Riva, não sei se o Ronaldo ensaiou uma cera ou ele realmente sentiu a perna direita na hora de correr, porque depois ele saiu mancando. Não aconteceu nada, o Ronaldo é manhoso para chute. Mas o que eu digo é assim, toca, a bola vai, cruza, mas não tem um jogador lá. Infelizmente o Palmeiras tem a necessidade de contratar ou recuperar logo o Ivaí para ter esse jogador lá dentro da área. A presença do jogador dentro da área, hein? Porque senão, no final de campeonato, você perde um jogador igual o Ivaí, não tem outro jogador para substituir, fica muito difícil, hein? Ô Jota, o Ronaldo machucou, hein? Tá fazendo sinal pro banco, fazendo aquele sinal como se tivesse rompido o músculo naquela corrida. Não é firula não, hein? Cartão pro Henrique agora. João Paulo chama ali. Vai dar pro Henrique, cartão amarelo. Cartão para ele. Por enquanto no banco do Corinthians, nenhuma movimentação no aquecimento do goleiro. O Wilson vai fazendo um aquecimento bem de leve ali, que não dá para você ver daí de cima. Ah, bom.
E olha essa saída do Corinthians aí, o Bobô vai pedir essa bola pro Adil. Tempo 3 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Mata o Palmeiras, Corinthians 3-0, Otávio. Olha, eu vou dar crédito pro Paulo Sérgio, sem dúvida, porque ele é autor do gol. Agora nós temos que tirar o chapéu para essa jogada do Adil, né? Ele veio carregando a bola, veio, esperando definir a jogada para ver o que ia acontecer. Ele percebeu que o Antônio Carlos estava virado com o corpo do lado errado. O Antônio Carlos tem que correr com o corpo virado para dentro do seu gol, não para fora. Quando ele percebeu isso, ele cortou a bola e imediatamente meteu o calcanhar, quebrou a jogada. Aí veio pro Paulo Sérgio, estava com o gol praticamente vazio. Gol 55 do Corinthians. Gol terceiro, quarto do Paulo Sérgio. Quando vai alterar o Corinthians, sai Henrique, que tomou o cartão amarelo. Entra Ricardo com a número 13. E o Wilson chegou até a vir aqui a linha para substituir o Ronaldo. Mas não substituiu, continua o Ronaldo. O gol foi uma pintura. A inteligência do Adil de não dar essa bola para o Bobô, tentar não dar impedimento, porque apesar que o Antônio Carlos marcou muito bem. Depois o toque de calcanhar. Aí veio a realmente outra pintura do Bobô, que ameaçou bater no gol e matou todo mundo. Aí rolou pro Paulo Sérgio, que só teve o trabalho de tocar. Uma belíssima jogada, hein? Muito e com rapidez, hein? Olha ele de novo aí, ó. Edinho e Paulo Sérgio. Vai indo embora de cabeça baixa. A torcida do Palmeiras está deixando o Morumbi. Comemora a torcida corintiana. 3-0 para o Corinthians. E aí vai sair o Adil também. Vai sair o Adil, vai entrar o Marcelinho com a camisa número 15. Ele queria começar o jogo no lugar do Tupanzinho, né? O Nelsinho acabou optando pelo Tupã. E saiu também o amarelinho lá na comemoração do gol do Corinthians, que evidentemente não foi para o Paulo Sérgio, né, Tatá? Porque ele já tinha recebido. E aí seria o vermelho. Sem dúvida. Vamos confirmar já para quem foi. Deve ter sido para o Bobô. 3-0 para o Corinthians. Marcelo, Bobô e Paulo Sérgio. Uma grande jornada do Corinthians aqui. Principalmente depois que virou com 1-0 do primeiro tempo. Porque não estava jogando bem. Olha o Adil aqui falando da jogada. Sua jogada foi uma pintura, hein, Adil? Eu acho que o mais importante foi a puxada do Bobô. Ele fez com que eu pudesse ir para cima do Antônio Carlos e facilitar. Ainda sofri pênalti na jogada. Mas graças a Deus nós conseguimos o terceiro gol. Deu um calcanhar, hein? A única opção que eu tinha, não dava pra me chutar. Eu tive que deixar pro Bobô que vinha de trás. Ele, humildemente, tocou pro Paulo Sérgio. Falou Adil, que sai dando risada aqui, feliz da vida. O número 11 do Corinthians, entrou o Marcelinho com a camisa número 15, eu repito. Tá certo, Jota. Depois, no finalzinho, os 10 minutos finais, o Corinthians se encontrou, jogou bom futebol, fez 1-0. Aí virou o jogo, o Palmeiras era muito mais time, merecia até o empate, não fez gol. Aí facilitou, tomou seu segundo gol. Depois do segundo gol, aí sim. Aí o Corinthians tomou conta do espetáculo, fez o terceiro, como pode fazer o quarto, hein? Jota, o representante não tem a marcação dos cartões aqui. Eu, sinceramente, só pode ter sido pro Bobô, né? Ou pro Adil, né? Ou pro Adil, Sei também. lá, vamos ver. É outra opção. Não, pro Bobô não pode ser, que ele já tinha cartão amarelo. Só pode ser pro Adil, então. O Bobô já tinha, já sim. tinha. O nosso Edival aqui tá me cutucando também, que ele já tinha tomado. Eu tô marcando aqui, tem a bolinha em volta do número 9. Só pode ter sido pro Adil, então. Ou pro Paulo Sérgio, que não tinha tomado, ou tinha? Tinha. Aos 9 minutos do segundo tempo. Então só pode ter sido o Adil. Roberto Carlos, Zinho, 3 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Enfiou bem essa bola pro Giancarlo, bateu cruzado para fora. E outro detalhe, hein, Jota? O Palmeiras pode ficar hoje, acho que mais 90, 180, vai ser difícil fazer o gol. Pela maneira como o Vanderlei armou seu time. E a desmotivação que agora abateu no time do Palmeiras. Vai ser muito difícil até o Palmeiras fazer o seu gol de honra, acredito eu. 40 minutos, vamos para os últimos 5 da partida. Grande vitória do Corinthians. 90 mil torcedores do Morumbi acompanhando esta vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 3-0, mas o Palmeiras continua líder ainda do campeonato. E o Riva pode até falar com mais propriedade, né? O Bobô parece que achou seu espaço, né, Riva? Não, o Bobô apareceu depois que fez o segundo gol. Não só ele, mas como o time todo do Corinthians. Vamos ser justos. Porque até lá, então, o Bobô não aparecia em campo. Até eu falei, para Bobô jogar da maneira que vem jogando, eu prefiro estar o Neto naquela posição. Mas depois, sim, aí as coisas facilitaram para o seu lado. Realmente se trata de um grande jogador. Pode estar encontrando seu espaço. Tomara que encontre. Edmundo. Zinho lá dentro. Tupanzinho da marcação. Boa abertura aqui para o Roberto Carlos.
Palmeiras está buscando pelo menos o chamado gol de honra. E o Palmeiras tem que tomar desse jogo uma lição. Aprender a ter mais humildade, seus jogadores jogar mais em conjunto, não um querer aparecer mais do que o outro, porque isso aí só vai prejudicar o seu time. Olha a cobrança do escanteio de Maurílio. Tirou lá dentro o Moacir. Bandeirantes, o canal do esporte. Caixa ou banco? Ganha mais quem fica com os dois. Nossa Caixa, Maurílio, nosso banco. 42. O Corinthians vai conseguindo a sua vaga entre os 6. Olha a festa da torcida corintiana aqui no Morumbi. O ponto de bonificação ainda está voando, hein? O Palmeiras está muito próximo dele, mas ainda não é dele. E uma vitória desse naipe, um clube que precisa ter um final de classificação, Jota, eu acho que para o Corinthians é importantíssimo. Eu acho que essa vitória veio com o Nelson, então, para trabalhar, para conseguir agora seus pontos. Realmente, a moral que vai dar moral é o líder, ganhando. Quem não quer tá ganhando o Palmeiras. Não é de ninguém, de outro timinho, não, é do Palmeiras, né? O líder do campeonato. O time que tinha perdido até agora menos partidas, né? 4 derrotas, só continua sendo menos derrotado com essa 5ª derrota. E o Corinthians vai chegando à sua 15ª vitória no campeonato. Dá moral, realmente. O Palmeiras ainda tenta lá pela direita. É o Antônio Carlos que está lá, chegou por baixo o Tupã. Antônio Carlos chegou chutando tudo ali. O que tivesse pela frente, para sorte do Tupã, era a bola. E um amarelo para ele ali. É, cartão amarelo para o Antônio Carlos. No time do Palmeiras, eu repito, pendurado só estava o César Sampaio. Vamos ver de novo o lance aqui. Tupã chegou por baixo. E o Antônio Carlos chutou tudo ali. Mais um pouco ele pegava ali o pau da bandeira ali. 43, 3 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Marcelo, Bobô e Paulo Sérgio marcaram. Veja que imagem bonita aí para você da torcida corintiana. Impedimento do Bobô. Portanto, o Corinthians pega no meio de semana o Juventus, pega no sábado o Mogi. O Palmeiras vai a Araras na quinta-feira e domingo pega o 15 de Piracicaba aqui na capital. 44. Mazinho tentou uma enfiada de bola ali. Grande lance do Tupã. Sobrou ali um cotovelo do Mazinho. Eu achei pé alto do Mazinho na jogada. Roberto Carlos. Leandro na marcação. Suspendeu. Tirou o Moacir. Caiu de mau jeito ali. Olha o Palmeiras com Giancarlo. Chega para tirar o Elias. Essa foi de bico. Sampaio e Paulo Sérgio. Toque de mão do Leandro. Vai terminar o jogo no Morumbi. Maurílio. Essa bola foi ali para o canto direito baixo do Ronaldo, que chegou a tempo ainda a escanteio. E vai sair cartão lá, hein? Quando você está vendo o lance aí, é pro Ronaldo, né? É, cartão pro Ronaldo. Não joga a próxima partida do Corinthians contra o Juventus. Vai jogar o Wilson, o 3º cartão do Ronaldo. Cobrança do Giancarlo. César Sampaio chegou. Veio de trás o Zinho. Não tem espaço para bater. Roberto Carlos. Giancarlo e Roberto Carlos estava ali no meio do caminho, Paulo Sérgio. Já passamos dos 45, já estamos nos acréscimos. Edmundo. Por baixo o Marcelo, é tiro de meta. Está confirmando o João Paulo Araújo. E gostei de ver o Marcelo, hein? Vou dar uma nota boa para o Marcelo. Uma bela recuperação. Voltando a apresentar seu futebol. Fazendo até gol, Jorge. Isso que é muito importante. Gostei de ver, Marcelo. Tá de parabéns pela volta por cima que você está dando. Olha a reposição do time do Corinthians. 3-0 para o Corinthians. Paulo Sérgio. Lá no meio. Chegou por baixo o Roberto Carlos num lance de risco, mas na bola. Giancarlo. Está acrescentando João Paulo Araújo, o árbitro. 46. Edinho. Totalmente batido o time do Palmeiras. Apita João Paulo Araújo. Fechado o clássico aqui no Morumbi. Grande vitória do Corinthians sobre o líder do campeonato. 3-0.